Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né? O Tite não teve coletiva, né? Não teve coletiva de imprensa pro Tite, porque teve essas polêmicas aí muito graves durante o jogo. O cartão vermelho absurdo que tiraram, né? Chamaram o VAR, a gente viu que o Dela Cruz nem encostou no jogador, o jogador se tropeçou sozinho, nem encostou nele e caiu. É claro, dá bom tom, né? Que nem quando lance pra coisar, eu falo, não tem nenhum problema nisso não tem nenhum cubismo aqui não, mas você vê nas imagens, se você for conferir nas imagens aí, absurdo o que fizeram, né? Assaltaram o Flamengo hoje. E já no lance lá do Luiz Araújo, eu não tenho certeza porque não tem nenhuma câmera melhorzinha. A câmera que tem de longe, né? O cara, assim, entre aspas, por trás dele, mas não tem como saber, né? Então, também, qualquer conta também não é falta, né? Também tem que ter bom senso também. Mas em relação a esse lance, eu não tenho como falar porque não tem nenhuma câmera mais aproximadamente. Mas teve essa confusão aí, né? O Tite não quis... A própria direção pediu para reservar, não teve coletiva. E quem falou foi o Bruno Spindel e o Marco Braz. Aí soltaram os cachorros contra a CBF, acusações, muita coisa séria que eles falaram que pode dar consequência, né? A gente sabe como é que é a CBF. O Flamengo já passou por isso, questão de represália, tá bom? Mas vou deixar aqui pra vocês conferir, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais na descrição. Vamos pro vídeo. Vocês. Boa noite a todos. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais, é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações
perigosíssimas. Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso. Está vergonhoso. Tá vendo? O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação aqui fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até a sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Está dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo, no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar... O critério não é nosso, não é sugestão nosso, é apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim, e aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar mais. É isso aí, galera. Como vocês viram, né? A coletiva de imprensa aí do Marco Braz e Bruno Espírito, acusações sérias. Pelo que eu vi aí, que o Marco falou aí, que não é para levar celular para a cabine do VAR, né? Deu a entender pela forma que ele falou, né, entre aspas, deu a entender que está tendo interferência por alguma coisa ou algum fator externo, né, para não ele querer que leve celular para dentro da cabine do VAR, que eu também concordo, tá bom?
Negócio, uma acusação aí muito grave é isso. Vai dar problema pro Flamengo. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas o Flamengo também tem que tomar atitude, né? Ficar só sendo prejudicado e vendo os outros aí e não falar nada. O próprio lance do Botafogo que ele falou, não desmerecendo a vitória do Botafogo. A vitória do Botafogo dentro do Flamengo foi corretíssima, vitória justa. E era pra ter levado mais se não fosse o goleiro do Rossi. Mas aquele lance lá da máscara, aquele outro lance lá também da falta, que teve o próprio técnico do Botafogo que estão fazendo essa questão de espionagem, né, durante os jogos. E a avaliação falou que foi falta. E os fatores aí também contra o Goianiense, que o árbitro foi afastado, né? Achei um absurdo também. Mas vamos ver como é que vai resolver isso, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E coloca os comentários também, certo? A opinião de vocês. Lembrando que, na minha opinião, o jogo do Flamengo merecia ganhar, embora o Tite tenha começado o jogo errado, uma escalação errada, de forma covarde, na minha opinião, tá bom? Mas depois ele conseguiu ajustar. Eu achei também uma exposição errada por Igor Jesus. Poderia ter trocado ele no intervalo, né? Mas expôs o jogador, achei muito errado isso, tá bom? Mas coloca os comentários, certo? Mas na minha opinião, o Flamengo mereceu ganhar. Se não fosse essa safadeza aí da arbitragem aí, a gente teria saído com a vitória, tá certo? Valeu.